Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sou o professor José Trindade. Vamos dar sequência aqui ao estudo do nosso queridíssimo Direito Constitucional, ainda no nosso mais queridíssimo ainda, artigo 5º, maravilhoso, tá? Vamos agora falar, a gente está falando das liberdades, né? Vamos agora falar da liberdade profissional, liberdade de exercer profissão, tá? Liberdade de exercer ofício, liberdade de ser carpinteiro, de ser professor, liberdade de ser jogador de futebol. E aí, que também cai bastante da sua prova. E eu quero que você grave uma coisa aqui. Aliás, duas. Primeira coisa. Liberdade de profissão é uma liberdade. Você tem que encarar como uma liberdade. As restrições são exceção. A regra é a liberdade. A gente está falando de liberdade de profissão. Tá? Cuidado, vai cair na sua prova, vai aparecer assim, fulano, você só pode exercer a profissão se a lei permitir. Não, é o contrário. Você só não pode exercer uma profissão se a lei proibir. Porque a regra é a liberdade. Por isso que o nome é liberdade de profissão. Tá? Então se liga aqui para não bisonhar. A regra é a liberdade. A exceção são as restrições. Vamos olhar aqui o que é que diz a Constituição, para você ler do texto da Constituição exatamente como é que ele fala, para você ver que eu não estou mentindo. Olha aqui. Artigo 5º, estamos no artigo 5º, tá? Aqui o inciso 13, tá? Inciso 13 diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, se a lei não falar nada, você pode exercer, fazer qualquer coisa. Se a lei falar alguma coisa, aí é que você vai ter que se adequar a ela. Por exemplo, se não tivesse a Lei 8.906, que você estuda lá com a professora Daniela, o nosso Estatuto da Advocacia. Qualquer pessoa formada em Direito poderia exercer, qualquer pessoa poderia exercer a advocacia? Sim. Se não tiver lei exigindo graduação em Direito, exigindo aprovação no exame da ordem para ser advogado, qualquer pessoa poderia ser advogado. Tá? Tanto é, por exemplo, meu pai não fez exame da ordem, ele é advogado e não fez exame da ordem. Porque essa lei é de 94. E eu acho que o exame da ordem foi regulamentado depois, inclusive. A professora Daniela vai explicar melhor, mas meu pai não tem. Ele tem OAB, mas não fez o exame. Muita gente assim, muitos advogados mais antigos não fizeram exame da ordem. Por quê? Porque a lei não exigia, cara. É assim, regra a liberdade. Se a lei vier, é que ela pode restringir. Tá? Já caiu na FGV, OAB, FGV recente. Caiu assim, uma empresa estava discutindo de criar novas funções dentro dela e tal. Aí o diretor disse, não, mas porque isso não está na lei, então não podemos criar essas funções dentro da empresa. Pode. Se não está na lei, pode fazer. Tá? Se não é atividade ilícita, proibida por lei, pode fazer. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não é em virtude da lei. Então eu só estou proibido de fazer alguma coisa se vier na lei. Beleza? Então, por isso, essa norma aqui de liberdade profissional, você vai anotar aí. A gente não vai falar disso agora, a gente vai ter um vídeo específico para falar disso. Mas é uma norma de eficácia contida. Ou seja, produz efeitos imediatos, mas a lei pode restringir. Tá? Se você olhar só a Constituição, é livre, pronto e acabou-se. Se a lei vier, ela pode restringir algumas coisas. Tá? Então, a gente vai detalhar melhor esse conceito no outro vídeo. Mas por enquanto eu quero que você grave assim. E outra coisa que eu quero que você grave da liberdade profissional é que as restrições, a lei não pode sair por aí assim, vou restringir. Ponto. Não. Para restringir, a lei tem que atender a alguns requisitos. E aí tem jurisprudência do STF importante. Só pode ter restrições da lei se aquela atividade oferecer um risco à sociedade. Tá? Então, por exemplo, medicina, pode? Pode. Advogado, pode? Pode. Engenheiro, pode. Veterinário, pode. Marceneiro, não. Ou pelo menos até onde eu sei, não tem restrição.
Vaqueiro. Tem até uma lei que regulamenta a profissão de vaqueiro. Mas não tem nenhuma exigência para ser vaqueiro. Porque o vaqueiro é uma lei inútil, essa, na verdade, essa daí. Com todo respeito aos vaqueiros, mas porque é uma lei que não diz nada. É uma lei que vem dizer, ah, você pode ser vaqueiro. Tá, a Constituição já diz isso. A lei não estabelece nenhuma restrição. Por quê? Porque as atividades de vaqueiro são dar comida aos animais, cuidar dos animais. Isso aí não é uma coisa que oferece risco à sociedade a ponto de você ter uma restrição de dizer, olha, para ser vaqueiro você tem que atender determinados requisitos. Beleza? Baseado nisso e também na liberdade de imprensa que a gente falou ainda agora, no vídeo anterior, o STF diz que essas restrições é proibido estabelecer restrições para a profissão de jornalismo, para o ofício de jornalista, tá? Nos casos concretos, nem pode ter um conselho profissional de jornalismo, como tem o Conselho de Medicina, como tem a OAB, tá? Nem pode ter uma entidade fiscalizadora de jornalismo e nem pode ter exigência de requisitos para ser jornalista, como, por exemplo, não se pode exigir o diploma no curso de jornalismo. Por quê? STF. Segundo o STF, a profissão de jornalista não é só uma profissão, é o exercício da liberdade de imprensa, da liberdade de pensamento, da liberdade de informação, tá? Então, por isso que eu não posso estabelecer essas restrições. Mesmo a Constituição dizendo, atendidos os requisitos postos em lei, no caso de jornalista, eu não posso estabelecer esses requisitos, não posso restringir, exatamente por conta dessa questão mais, digamos, nobre da função de jornalismo. Beleza? Então, com isso a gente encerra as liberdades. Vamos agora falar de outro que cai direto, propriedade. O que é que cai? Olha, a Constituição garante a propriedade. Ela diz, é garantido o direito da propriedade. Tá? Mas ela estabelece uma restrição. É garantido o direito de propriedade desde que ela respeite a sua função social. Se não respeitar a função social, meu amigo, a sua propriedade vai para o brejo. Ou pode ir para o brejo. Tá? Lembre, gente, quando você estiver estudando direitos fundamentais, a gente está dando uma pincelada com alguns graus de aprofundamento, claro, mas focado na sua prova. Quando você, que é acadêmico do direito, quando você for advogar, for defender um cliente seu que esteja envolvido numa discussão de direitos fundamentais, você vai lembrar de uma coisa que eu vou dizer agora. Sempre vai ter restrição a direito fundamental. Todo direito fundamental tem uma restrição. Não existe direito sem restrição. Meu irmão, até o direito à vida tem restrição. A gente vai ver que existe uma hipótese de pena de morte. Pô, se a vida tem exceção, por que a propriedade não vai ter restrição? Então, beleza, a Constituição garante, mas ela restringe. Diz, olha, para ter garantido a sua função, sua propriedade, vai ter que respeitar a função social. E se não respeitar a função social? Desapropriação. Só que aí você tem que ter cuidado que não existe um tipo só de desapropriação. Existem vários. Tá? Então presta atenção aqui que isso é importantíssimo para a sua prova. Primeiro tipo de desapropriação. Você tem uma estrada e está muito engarrafada essa estrada. Vou duplicar. Mas para duplicar, tem um monte de casa aqui na beira da estrada. Tem um monte de fazenda na beira da estrada. Para duplicar, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar os terrenos aqui dessas pessoas e duplicar a estrada. Transferir a propriedade desses terrenos para o Estado poder usar na construção da duplicação da estrada. Ah, professor, mas as propriedades estão respeitando a função social. São propriedades produtivas, tem muitas pessoas empregadas. Não interessa. Porque aqui a gente está falando de uma desapropriação por utilidade ou necessidade pública. Utilidade necessidade pública. Beleza?
Ah, mas calma. Então, se um terreno é necessário para o interesse público, vai lá, desapropria, passa a propriedade para o Estado, pronto, constrói o que está precisando. Se a propriedade não estiver respeitando a sua função social, você vai lembrar que aqui a gente vai estar tratando de uma desapropriação por interesse social. Olha o social aqui, ó. Interesse social. Por quê? Porque não respeitou a função social. Então, a desapropriação por interesse social é para garantir a função social, tá? Então, eu vou até colocar aqui embaixo. Função social. E você também tem uma desapropriação, sanção. Quem está fazendo coisa errada, quem está usando a terra para fazer coisa errada. Que a doutrina majoritária não chama nem tanto de desapropriação. E a FGV também gosta mais desse termo aqui, expropriação. Tá? Então, desapropriação por utilidade e necessidade pública. Não fiz nada de errado, mas minha terra, minha propriedade é importante para o Estado. Desapropria. Por interesse social, descumprir a função social da minha propriedade. Desapropria. Expropriação. Fiz uma coisa muito errada. Fiz besteira. Estou usando minha terra para finalidades erradas. Expropria. Tá? E aí você precisa entender também as peculiaridades de cada um. Cara, se a expropriação é quando você está fazendo uma coisa muito errada, é sem indenização, velho. Não tem indenização, não. Por quê? Porque você está fazendo coisa errada, meu irmão. Professor, o que vai ter de tão grave aqui que vai expropriar a minha terra sem nem pagar? Duas coisas. Cultivo de drogas, nos termos da Constituição, plantas psicotrópicas, tá? Então, no caso de terreno utilizado para cultivo de drogas ou propriedade que explore trabalho escravo na forma da lei, tá? A propriedade vai ser expropriada e sem indenização. Beleza? Então aqui, meu irmão, acabou-se. Perdeu. E tem mais aqui, jurisprudência do STF. Até engraçado essa aqui. Engraçado não. Interessante. Isso aqui não pode ser engraçado, né? Se você está usando só, você tem uma terra de milhares de hectares. Está usando só uma partezinha só para cultivar aquela maconhinha lá do seu final de semana. Não interessa, vai perder a terra toda. Ah, mas aqui eu planto soja, planto feijão. Só 5% da minha terra é para plantar maconha para consumo próprio. Como eu já vi um processo, o cara estava carregando, tava com uma caminhonete carregada de maconha, passando da Colômbia para o Brasil, carregado 600 quilos de maconha. Aí o cara disse, não, é para consumo próprio. Aqui encontrei um preço bom lá do outro lado da fronteira e fui comprar para consumo próprio. Tá, 600 quilos de maconha. Enfim, então, você diz, mas é para consumo próprio, para minha diversão no final de semana. Não interessa. Usou 0,01% da sua propriedade para cultivar droga, para cultivar plantas psicotrópicas, substâncias psicotrópicas, vai perder tudo. Perdeu tudo. Beleza? Desapropriação por interesse social. Descumpriu a função social. Só que aí você tem que ter cuidado. Porque tem duas desapropriações. Tem a desapropriação, no caso, de propriedade urbana, que não cumpre sua função social, e desapropriação de propriedade rural. Propriedade urbana, quando é que eu sei que ela não está cumprindo sua função social? Quando ela está em desacordo com o plano diretor, né? Toda cidade com acima de determinados habitantes, a gente vai falar disso lá na organização do Estado, tem que elaborar um plano diretor, que é a lei de organização da cidade. Se eu estiver em desacordo com essa lei, tá? Por exemplo, numa área que o plano diretor diz que não pode ter comércio e eu abro um comércio,
tá? Eu estou desrespeitando a função social. Isso também ocorre com os terrenos não utilizados ou subutilizados. E a rural? Aí é quando não for produtiva, quando não estiver respeitando as diretrizes do trabalho, do respeito ao trabalho, aos trabalhadores, etc. Tá? A desapropriação por desrespeito à função social da propriedade urbana está no artigo 182 da Constituição. No caso da propriedade rural, está no artigo 184. E lá você vai dar uma lida, vai ter todas essas definições. Tá? Aí, beleza. E na desapropriação por utilidade e necessidade pública não teve problema nenhum. É só porque a sua terra está num local bom e o Estado vai utilizar para alguma coisa. Ah, mas eu preciso concordar? Não, não precisa da sua concordância. Aí, veja só. Nesses dois casos, por utilidade e necessidade pública ou por interesse social, como você não está cometendo um crime, você não está cometendo um erro grave, no máximo você está deixando de respeitar a função social, você vai ser indenizado. Tá? Aqui, você vai receber a indenização prévia e em dinheiro. Indenização prévia e em dinheiro. Aqui não é prévia, tá? E não é em dinheiro. É indenização posterior e em títulos da dívida. São aqueles papéis, né? Papéis que o governo emite. São corrigidos e tudo mais, mas não é dinheiro. Você vai resgatar ali depois de um tempo. Tá? Você recebe a indenização em títulos, resgatáveis em até 10 anos, no caso da urbana, e resgatáveis em até 20 anos, no caso da rural. Mas não é em dinheiro. Só tem uma coisa, cara, que é uma minúcia, é um detalhezinho, mas já caiu em prova da primeira fase, que é o seguinte. No caso da propriedade rural, você é desapropriado e recebe a indenização em títulos da dívida. Mas aí as benfeitorias, e aí não me pergunta o que vem a ser benfeitorias, pergunta para o professor de Direito Civil, tá? Graças a Deus não é minha praia. As benfeitorias úteis e necessárias, ou seja, aquelas coisas que você teve que fazer para manter o terreno, aquele imóvel ali, tá? Ou para incrementá-lo em coisas necessárias. Essas benfeitorias você vai receber em dinheiro, tá? Mas a regra, o grosso, o valor da propriedade mesmo, você recebe em títulos da dívida. Beleza? Não é em dinheiro vivo. E por fim, você não pode confundir a desapropriação com outro instituto que não tem nada, assim, não tem muito a ver, que é a chamada... Peraí, que aqui eu tô... Requisição. Na requisição, você não perde a sua propriedade. Na requisição é o seguinte, tem uma enchente, um rio transbordou, e sua casa é o melhor local para a Defesa Civil fazer a base de trabalho dela. Tá? Então, vamos lá. No caso, você tem aí um iminente perigo público. O rio teve uma enchente. Teve um desabamento de um morro. Sua casa é vizinha do morro. É o local ideal para a Defesa Civil fazer sua base de operações. Você tem um iminente perigo público, o que é que a Defesa Civil vai fazer? Vai usar a sua casa como base e depois vai devolver quando passar esse perigo. Se ela causou algum dano, ela paga. Mas ela não vai ter que pagar só pelo fato de ter usado. Ah, mas eu fiquei sem minha casa por um mês, não interessa. Ela só vai pagar se quando ela devolver tiver algum dano. Beleza? Então, no caso da requisição, você não perde propriedade, por isso que é diferente da desapropriação. No caso de iminente perigo público, o poder público usa a sua propriedade para sanar aquele perigo público. Beleza? E ele vai lá e
usa e abusa, e se causar algum dano, depois ele devolve a chave da casa e te entrega uma indenização pelo dano causado. Se não causou nenhum dano, só devolve a chave da casa e vai embora. Estamos todos felizes. Perfeito? Para fechar aqui, propriedade, herança. Só para lembrar você que a Constituição garante o direito de herança. E ela garante também, isso aqui para a gente encerrar a propriedade, ela garante a inviolabilidade do domicílio. Como assim? A casa é o asilo inviolável do domicílio. Do domicílio. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo adentrar, salvo... Mas primeiro, parou. Ninguém nela pode adentrar. Tá? Aí as exceções. Flagrante delito. Vou até colocar aqui, salvo flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou 3 pontinhos, mediante ordem ou mandado judicial. Então vamos lá, estou andando na rua, tem uma casa pegando fogo. Posso entrar nela? Posso. É um desastre. Tô passando numa casa, vejo que o marido está batendo na mulher. Posso entrar nela? Posso. Por quê? Flagrante. Posso inclusive prender o cara, né? Se eu for corajoso o suficiente para isso. Porque qualquer pessoa do povo pode realizar uma prisão em flagrante. Estou passando de madrugada. E tem uma pessoa que está, sei lá, tendo um ataque e pede socorro. E ela mora sozinha. Eu posso invadir a casa, pegar a pessoa e levar para o hospital? Pode. Só vai ter uma situação que vai ter restrição de horário. Veja, se eu vi que está ocorrendo um crime naquela casa, posso entrar? Posso. Qualquer hora? Qualquer hora. Se eu presenciar um desastre na casa, posso entrar? Posso. Qualquer hora? Qualquer hora. Se eu for prestar socorro, posso entrar a qualquer hora? Posso. Agora, se eu for entrar munido de uma ordem judicial, o juiz diz, olha, o tráfico descobriu, provado que o traficante mora na casa tal, vá lá e prenda, tá aqui o mandado. Posso entrar? Posso, mas só durante o dia. Tá? Aí já teve um que perguntou, professor, o que é dia? Meu irmão, não interessa, véio. Não perde tempo com essas coisas, não bisonha, vamos focar aqui. Tá? Então veja, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, qualquer hora. Agora, se for cumprindo ordem ou mandado judicial, só durante o dia. Professor, se tiver risco do cara escapar, cerca a casa dele. 5 da manhã, 5 e meia da manhã, quando o sol raiar, você bate na porta dele e diz, vamos embora. Beleza? E pra gente fechar aqui, domicílio. Cuidado que domicílio não é só casa, o que a gente entende por casa, lar, tá? Lar, doce lar. Domicílio é mais amplo. Domicílio, tá? Você vai utilizar aqui, vou bagunçar mesmo aqui, vai utilizar um conceito mais amplo. Como? Quarto de hotel pode ser considerado domicílio. Claro que depende do caso concreto, depende das circunstâncias, mas dá para considerar um quarto de hotel como domicílio? Dá. Escritório de advocacia? Dá. Loja comercial? A parte de dentro, a parte que o público não tem acesso, dá. Barco? Dá. Depende do caso concreto, mas pode ser que um barco seja considerado um domicílio. Beleza? Então, é isso. Com isso a gente termina as liberdades e já, eu garanto para você que já a gente encerra esse artigo 5º maravilhoso. Beleza? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.